meu pai, ele era espírita, e eu vivia na igreja na minha infância, brincava muito na igreja, não brincava nas ruas, e eu tinha o desejo de que então a minha família conhecesse Jesus. E foi quando a minha catequista, eu entrei na catequese muito cedo, ela disse que haveria sorteios para que Jesus entrasse nas casas que fossem sorteadas na época de Corpus Christi. Minha casa foi sorteada, então com muita alegria eu quis que Jesus entrasse na minha casa, porque para mim era o meio do meu pai conhecer Jesus, deixar as coisas que ele fazia, porque cada vez que ele ia no centro ele bebia mais e maltratava muito mais a nós. Quando eu sofri o abuso sexual, eu me recordo que toda aquela situação sofrida, eu estava no dia de Corpus Christi, ajudando nas ruas, pintando as ruas, e de repente fui puxado de meio à multidão que estava ali arrumando as ruas, fui arrastado e me vi depois dentro de um terreno baldio. O rapaz que estava ali, o meu abusador, ele falava muitas coisas na minha mente, me mordeu, me bateu várias vezes, me agrediu muito. Então foi muito difícil essa situação. Eu me recordo que quando Jesus chegou na porta da minha casa, a minha catequista dizia para minha mãe assim: Dona Dalva, o Rafael está? E ela disse: não, pensei que ele estava com vocês. E ela dizia assim: então, porque ele não está, não poderemos entrar com o Santíssimo. Mas o maior desespero que eu tive foi a hora que eu ouvi as catracas vindo na rua toda, e aquele rapaz dizia: quando ele chegar aqui, eu vou te matar. E nisso o Santíssimo chegou, ele caiu como morto, desmaiado ao meu lado, e foi a hora que eu consegui ver então uma chance de viver, diante de tantas ameaças, diante de tudo. Então eu consegui tive coragem de tirar a arma que em mim estava introduzida, com muito sangue, com fezes, enfim, com toda aquela situação. Retirei a arma, joguei de lado, vesti a minha roupa e corri. Corri ao encontro da procissão, porque eu queria que o meu pai, a minha família tivesse um encontro com Jesus, e não alcancei. Cheguei na minha casa, estava todo ensanguentado, mas eu não tinha reparado nisso, devido à minha roupa branca, toda a situação. Eu cheguei, a minha irmã reparou e me mandou para o banho, e que depois que eu terminasse o banho nós iríamos conversar. Consequência disso, cheguei no banheiro, tirei a minha roupa, me deparei com o sangue, fiquei em estado de choque, mas o choque maior foi quando eu fui tomar banho, que o sangue descia como a água do chuveiro. Para mim, esse peso psicológico na minha infância, na época que eu estava com 7 anos, me confundiu muito, porque além de não ter referência do meu pai na minha casa, de quem acolhia, e eu estava ali então me vendo refletido na minha mãe diante de todo o sofrimento que ela passava com o meu pai, nos maus tratos e tudo mais que acontecia. Minha mãe ficou revoltada, chegou do emprego, pegou uma faca e saiu ao encontro do rapaz dizendo que iria matar ele e matar quem estivesse na frente, mas não encontrou o rapaz. Fomos para o hospital, fizemos os exames necessários a ser feitos. Eu sei que eu revivi na mesa do hospital, mais uma vez, o abuso. Todo aquele ódio no olhar, nas ações, tiveram muito reflexo sobre a minha vida. Era como se eu vivesse, cada vez que eu tomasse banho, cada vez que eu me tocasse, fosse me vestir ou estivesse nu ante o espelho me arrumando, eu sentia ainda o toque daquela pessoa. Eu fiquei com marcas, com sinais de mordida, com hematomas por muito tempo, de tamanha situação que ele me deixou perante o abuso sexual. Isso me pesou muito, porque eu não sabia como lidar. Foi muito difícil essa aceitação e começou então a rotulagem de homossexual. A palavra que eles usavam não era essa, era sempre é viado, é fresco, é isso e aquilo. Então todo esse peso na palavra virou a minha vida no sentido de eu entender que eles estavam dizendo o que eu era. Como eu não tinha uma referência na minha casa, eu não tinha pessoas esclarecidas nessa situação da sexualidade, eu comecei então a ouvir o que essas pessoas diziam. E de tamanha confirmação em todas as pessoas por onde eu passava, elas diziam: você é muito fresco, você é muito isso, muito aquilo, o abuso, você nasceu para isso, você nasceu para ser homossexual, você nasceu nessa condição. Eu comecei a assumir esta condição para a minha vida. E na minha cabeça ficou os questionamentos. Por que Deus permitiu que eu sofresse esse abuso? Por que Deus, na sua infinita misericórdia, amor e tudo mais, todo mundo dizia, não teria me privado, não teria me cuidado naquela hora? Mas depois, com o tempo, eu fui ver que o cuidado de Deus foi quando Ele permitiu que eu tivesse a vida e conseguisse chegar na minha casa e conseguisse denunciar essa pessoa.
Mediante esse conflito que eu sofria, não só com as pessoas, na sociedade, mas na minha casa, da incompreensão, eu calei, guardei o silêncio para mim. Mas depois dos 7 aos 12, eu me entreguei a uma relação sexual, homossexual com outros homens. E mesmo como criança, me entregando, e cada vez que eu me entregava eu revivia o abuso, porque para mim acabou se tornando um meio de tentar sarar essa dor que na verdade não era sarar. Então eu desenvolvi traumas de estresse pós-abuso, eu desenvolvi transtorno de ansiedade alimentar, todas essas coisas, distúrbio na questão da educação, eu fiquei uma criança depressiva, mas nessa época o meu relacionar sexual com outros homens era uma forma de vingança. Se lá no início eu havia sofrido o peso do rótulo de eu haver seduzido um rapaz, que na verdade eu não tinha seduzido, em todas as outras situações eu passei então a seduzir. E eu então passei de abusado a abusador dos homens. Abusava na questão de extorquir o seu dinheiro, abusava na questão emocional, porque muitos deles eram casados, outros jovens, então toda a informação chegada para mim de que eu havia nascido, então eu realmente assumi e lancei isso para essas pessoas. O abuso sexual, ele entra na vida da pessoa de uma forma tão grandiosa e se enraiza de uma forma tão grande nas nossas memórias e lembranças, que a gente parece que não consegue fugir delas, e muitas vezes a única fuga para acabar mesmo com essa situação, muitos buscam o suicídio, porque em vida é como se você todos os dias ouvisse e trouxesse o peso sobre você da humilhação e de que você foi fraco a ponto de não conseguir viver essa situação. Eu me recordo que durante os 10 anos que eu vivi a prostituição, de se entregar, era o reviver do abuso. E eu não tinha mais consciência daquele Deus que eu buscava na minha infância. Na verdade, mesmo estando na porta de uma igreja onde eu me prostituía, que era o convento de Santa Clara, até hoje o convento em Taubaté, mesmo estando à porta, eu ainda não conseguia sentir esse Deus me amando, me curando, porque para mim, eu ainda estava ali. Quando eu conheci o Senhor, eu me lembro que eu estava nas ruas e eu fui até um carro na prostituição e eu ouvi assim: volta, aí não é o seu lugar, você sabe quem mandou te dizer isso. E eu ouvi isso no carro, desci do carro, chamei a moto, ouvi isso do motoqueiro: volta, lá não é o teu lugar, você sabe quem mandou dizer isso. Cheguei na minha casa, ouvi da minha mãe a mesma coisa. Então algo na minha mente, eu imaginava que estava acontecendo, mas não sabia o que. E eu me recordo que quando eu saí das ruas, isso era uma sexta, no sábado, a minha mãe me disse assim: vou te levar na igreja. Minha mãe já tinha voltado à caminhada, já estava todo na igreja caminhando um tempo. E eu me lembro que eu cheguei na igreja de Santo Agostinho e o Santíssimo estava exposto. E ali diante de Jesus foi o início de toda a superação, não só de abuso, mas o início do perdão, do auto-perdoar, de receber o perdão, me perdoar, perdoar os meus pais e todas as pessoas, inclusive a pessoa que abusou de mim. Porque quando eu parei diante de Jesus, as minhas lágrimas vieram, eu me recordei da minha infância, de que antes de tudo isso acontecer, era diante dele que eu estava pedindo pela minha casa. E o Senhor começou a me amar. Então eu comecei a buscar mais sobre abuso sexual, eu comecei a buscar sobre os traumas que eu tinha, todas as situações que eu sentia, emoções. Quando Deus começou a me fazer buscar pela doutrina da igreja, eu fui me confessar, comecei a ler os documentos da igreja, comecei a ver que Deus realmente me amava, realmente me acolhia. Então eu comecei a dizer: não, eu vou abandonar tudo. Eu vou deixar tudo, eu vou superar esses sentimentos. E a cada confissão que eu ia, mesmo ali, como as pessoas dizem, não vou me confessar com um homem, né? É um padre, é um homem. Eu tive a alegria de encontrar no confessionário um pai. A busca pela igreja, pela doutrina da igreja, foi me fazendo recuperar todo o meu ser masculino, todo o meu ser homem. Deus começou a me fazer, a me ver como um homem que eu poderia ser, sem machucar outra pessoa, sem ferir outra pessoa, poderia ser um homem para uma mulher. E eu glorifico a Deus, porque todo esse processo de encontro com Ele na igreja, pela sua doutrina, e se não fosse a sua doutrina, se não fosse a vivência dos sacramentos, ou eu estaria nas ruas, ou eu já teria tirado a minha vida há muito tempo.